Fala galera, tranquilo? Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai dar uma olhada em 5 dos empregos mais perigosos do mundo. Aquele react que a gente vai ver hoje para dizer assim, bah, meu emprego não era tão ruim, aquele emprego que eu tava. Porque tem empregos lá fora que só doido às vezes aceita, mas muitas vezes são essenciais aí para ter certas coisas no mundo, né? Então essas pessoas às vezes arriscam a vida aí em certos trabalhos e esses 5 que a gente vai dar uma olhada aí, com certeza vai te surpreender. Então fica comigo aqui no sistema e hoje o vídeo tá muito legal. Então vamos lá para o vídeo. Então vamos lá. E o primeiro serviço é o pessoal que trabalha com enxofre aí. Eu não sei bem onde é que é, mas parece até um vulcão no meio perto de um vulcão, numas montanhas bem louca e tem uma demanda muito grande para esse tipo de serviço. Mas presta atenção no tipo de serviço que esses loucos fazem, cara. The sulfur industry is worth nearly $13 billion globally, but the workers who risk their lives to mine it in an active volcano make just $17. Mano, eles ganham R$ 17 por dia para fazer isso aí, no meio dessa fumaçada, calor. A day. O cara Why? tá passando mal ali, Because mano. there's a demand for this important ingredient in sugar, and that's a pretty Ingredient do decent wage açúcar. for the area. Dizer ali que o salário é bom pra área, né, cara? Agora vai saber, né? Loucura. If you look at other booming industries, you'll see the same trend. From collecting acai for our smoothie bowls to harvesting our table salt, people risk life, lung, and limb to make a buck in these billion-dollar industries. Deixou muito claro ali, mano. Desse pessoal arrisca aí pulmão, né, cara? Porque tu tá respirando enxofre, sal aí, imagina, pra poder, né, extrair, sei lá, utilizar certas massas. Máquina, né? Vocês viram no começo o pessoal tossindo ali no meio do. Ah, fumaçada. Louco, We louco, journey louco. around the world to see what it's like working some of the most dangerous jobs on the planet. O que é isso? In East Java, Indonesia, hundreds of miners face deadly smoke to extract sulfur, or devil's gold. Sulfur is used in everything from matches, fireworks, and gunpowder to detergent, paper, and batteries. It's what makes our sugar white. Working conditions inside Aegean volcano are so dangerous, many miners don't live past 50 years old. Mano, a tendência de vida desses loucos que trabalham com isso é 50 anos, cara. 50 anos. Louco, mano. Mano, que loucura. Não, e se tu presta bem atenção, os caras estão trabalhando com equipamento mínimo ali. Equipamento mínimo, só a máscara. Se cai aquele bagulho na pele, imagina que Nama loucura. saya Mister, saya sebagai penambang belirang di Kawah Ijen. Não tem tradução. Miners pra like essa. Mistar carry up to 200 pounds of sulfur on their backs, up and down these steep cliffs. And Mistar's been doing it for 30 years. Que doideira, mano. Kalau saya bangun mas itu antara jam 1 atau jam 2. Os caras vão na madrugada pra trabalhar, mano. E Jam muita gente, segitu às vezes a gente keadaan reclama, hein, cara. sekarang itu rawan hujan, rawan longsor di kawahnya. This is as far as Mistar can go on his bike. There are no depois roads tem to the que ir crater, carregando so he o has to bagulho. walk the rest of the way. It's a 2-mile hike up to the ridge of Aegean volcano. Banyak mana lentik. He takes only his basket and a crowbar É um down vulcão into the mesmo, cara. 1,000-foot deep crater. Kita mohon bisa didampingi lah, dikasihani lah dengan yang jaga di sini. Here, he faces the volcano's extreme environment. The air can reach over 100 degrees Fahrenheit, 100 and he graus, works near one cara. of the world's most toxic Sim. volcano lakes. Tapi itu asamnya seperti asam baterai, itu memang berbahaya. Nanti kalau O pessoal tem que sustentar a família, né, meu? Então não tem muito o que fazer. É isso aí mesmo. Acorda cedo e vai dia pro. rontok.
Ya kan berbahaya. Dia bisa membunuh juga kalau sudah masuk ke Não sei se ele tá falando, dalam talvez os dentes ficam amarelos, There's a the expressão fica mal, sei lá. Dá pra ver que a maioria tem os dentes amarelos, ó, se for perceber. Olha ali, cara. Mano, Kalau asap masuk dalam tubuh, itu merasakan sesak, nyeri di hulu hati, sesak, nyeri. The será que miners vale a are pena freelance 17 por dia pra contractors, so they ficar, pra have to pay for their viver, own pra gear, and diminuir many a can't afford gas masks. qualidade de vida? Né? Instead, they use handkerchiefs or towels dipped in water to keep the sulfur powder from sticking. Bau asap belerang itu sangat menyengat. Bau asam lagi kadang-kadang bau seperti gorengan telur. Tapi kalau masuk dalam hidung. Mano, deixa nos comentários, você But the trabalharia com smoke esse from tipo de inside the volcano por is 17 crucial por for sulfur dia? production. This is how it works. Trabalharia? When the Deixa aí super nos hot smoke comentários. hits the cooler air outside, it condenses liquid and drips off the pipe. As it solidifies and cools, the sulfur will turn yellow, and miners can begin chipping off blocks. It's the sulfur's two colors that give it the name Devil's Gold. Ouro do diabo, mano. Once he fills his baskets, Mistar hoists them up on his shoulder to hike back. But that sulfur is not a light load. Kalau saya maksimalnya mikul, itu satu pikulan 70 kilo. That's about 154 pounds. Mistar himself weighs just 132. nama punggung ya pasti sakit Mas di sini kalau berat. Loucura, mano. Kan kadang-kadang di pundaknya itu kan sampai rusak. Ngapal itu rusak. Itu kadang ada tumbuh-tumbuhan yang seperti jerawat itu. Itu penyakitnya. Once he reaches the rim of the crater, Mistar can transfer the Além sulfur to disso, os his caras têm que colleague subir toda a and begin montanha the com o 2 bagulho miles na back. paleta, mano. Olha ali. Depois tem que vender ainda. Nanti berapa Doideira, dapat cara. per kilonya. Doideira. Selesai itu Olha lá, aí eles pesam. diturunkan langsung dinaikkan mobil. Caralho, mano. The mining company pays on the weight of their loads. They get about 9 cents per kilo. Recebe With 2 loads, Mistar can make $17. 9 centavos, cara. Menos itens. India is one of the world's largest salt producers, and roughly a third of it comes from deep in this desert. Today, thousands of families live here, farming salt by hand. They're known as the Agariyas, and they've been salt producers in this harsh environment for generations. Each year, they arrive at the dry, cracked land of the little run of Kutch in October. A de sal deve ser foda and his também. wife carry everything they'll need to live in the desert for the next 6 months, including supplies to make their huts, clothes, farming tools, and all their food and water. First, they have to find the key to this whole operation: salty brine water underground. They dig 30 feet into the mud to get to it. The families then set up these government-subsidized solar panels. They'll power the pumps that bring brine water to the surface. Painel solar. Then the Agariyas build the salt pans, these expansive salt flats. જ્યારે અમે રણમાં શરૂઆતમાં આવી કામ કરવા ત્યારે આ માટીનું પાટા બનાવી અને ત્યારબાદ આ રોલ ફેરવવો પડે. The roller helps them flatten out the earth. અંદર કરી જાય રોલ ફેરવી એટલે જમીન મજબૂત બની જાય એટલે મીઠું સારું બને. They'll make 10 to 20 pans, all by hand. It's back-breaking work. Then the farmers will release the salty brine water from the wells. It flows between the pans. By the last pan, the water reaches the 24% salinity needed to form big salt crystals. Over the next few months, as the water evaporates, salt crystals form. તંતર ખેંચવાના લોખંડના આવે ઈ. Nunca imaginava que E feira fosse ou não? assim. Bagulho. They start raking early each morning to avoid the hottest part of the day. કે જો પહેલા તો મીઠું ઓછું હોય એટલે તો એક જણો ખેંચે એટલે હાલે એટલે અને બીજા પછી વધી જાય ને મીઠું પછી એક થી Tudo દાંતાનો manual, હાલે નહીં mano. પછી Tudo બે જણાને ખેંચવું manualzinho. પડે. But working here can be really dangerous. The life expectancy of a farmer is about 60 years, because not only do they face extreme temperatures,
They are dealing with subsoil brine, which is highly acidic. And exposure to that subsoil brine also comes with a lot of problems in skin. મને તો પહેલા તો ચામડીના રોગ થાય છે એટલે 1 મહિના. Mano, aí os caras trabalham na fé mesmo ali, tá ligado? Sem equipamento e rezam pra sobreviver no próximo dia. Isso aí que é o bagulho, tá ligado? Porque os caras não tem roupa, não tem máscara. Os outros ainda tinham a máscara, mas mais ou menos ali. Eu não sei, né? Minha percepção. Mas eu acho que trabalhar lá naquele vulcão lá era 1000 vezes mais perigoso. Mas aqui tem exposição também do sal, todos os negócios da terra. Mas não sei qual é o pior, cara. Não sei. Aqui os caras estão morando com a família tá trabalhando junto. É complicado. Deixa aí nos comentários até agora qual dos dois aí. Tem mais 3, mas esses dois aqui já estão. મહિના લગી તો રૂજ જ ન આવે અને ચામડીનો રોગ ઈ પહેલો જ કારણ કે પહેલા પેનિયાથી ને શરૂ થાય. Oh, the poverty line. જો મીઠું વેચવા જઈએ ત્યારે જાણે વેપારી સંગઠન કરી અને એ ભાવ નક્કી કરે એ ભાવ અમને આપે. Descubra uma Tá plataforma que de pariu, soluções para anúncio acelerar o seu desgramido. negócio. Acesse cielo.com.br e Esqueci saiba que tinha mais. propaganda nessa bosta. Most of the world's acai comes from deep in the Amazon rainforest. People here risk climbing 50-foot-high palm trees Amazônia to harvest the aqui? fruit. É Brasil? Pode chegar lá em cima, no pegar do cacho, É Brasil, só ela pode, quebrar. né? No meio que ela é frágil. Cai daí, BR, pra te ver. Vai These virar berries meme. have become one of the most popular so-called Agora é superfoods Brasil, in the cara. Agora é US, Brasil. and they aren't cheap. One bowl can cost up to $15. And while the berry has exploded in popularity in recent decades, small farms like this haven't really been able to cash in. A gente fica com a menor parte do lucro aqui na comunidade, né? Sempre assim, né, His meu? family's farm is roughly Belém sempre 70 se miles fode, from né, mano? Belém, the capital of the state of Belém Pará, do which Pará, grows more cara. than 90% of the acai produced in Brazil. The only tool they use to climb is a single piece of rope called a piconha. They used to be made of leaves. Essa folha aqui, a gente pegava, torcia ela, aí passava por aqui, fazia isso. Disparar não é. Pra ver como o tempo vai mudando, né? É, agora vocês fazem com o quê? Today, Lucas's son Luis Fernando will go up. Se tiver, só põe que tiver maduro, não tá que tiver paró. Pode subir, Não vai com cai, cuidado. não cai The daí, trunks cara. are so thin that climbers have to be lightweight. É perigoso sim. O cara tá lá em cima e uma árvore quebrar. É arriscado o cara não. quebrar o braço, quebrar a pé. Óbvio, né, meu amigo? At the top, they swing from the tree to reach multiple bunches. Aí já... GG2 já achou já um... Tá, porra. Going down can be dangerous too, especially while carrying a large knife and holding an armful of branches. Dropping them could damage the fragile fruit. Graças a Deus eu nunca caí dessa iseira. Quero que isso não aconteça comigo. Eu já caí 3 vezes dessa iseira, não me Estilo, bati que nenhuma vez, graças a Que Deus. CBR, né, mano? Eu caí várias vezes, mas eu tô bem, tá tudo tranquilo. Imagina quanto eles não têm que colher pra tirar um dinheirinho decente, né, Lucas mano? and his family harvested 53 baskets like these in 2021, earning them an income of about $950. That's as little as 20 cents per pound. Meanwhile, a pound of processed acai sorbet can sell for $7 or more in the US. Part of the issue is that Lucas has to sell his acai as soon as possible because the fruit goes bad fast. That leaves farmers who don't have processing machines with little leverage to negotiate. Sem capacete, sem nada. Caiu pode cair, eles açaí não pode cair. Para poder chegar na mão daquelas pessoas que vão beneficiar, que vão se dar bem. Brasil, né, mano? É Brasil, né, race mano? Against the clock to sell the Olha fruit lá, before mano. it spoils, so markets run overnight. Some acai gets transported to Madrugadão, processing facilities mano. like North Acai.
Every day, 22 tons of fruit are turned into frozen pulp, the acai that most people outside of Pará are familiar with. Indigenous people living in the Amazon have harvested and consumed acai for centuries, maybe even millennia. The Brazilian government estimates there are nearly 6,000 quilombola communities in the country. And a 2013 study found roughly 75% still lived in extreme poverty. Mas é uma comunidade rica. Mano, quando tu estiver comendo açaí, lembra desse vídeo aqui, né? Lembra desse vídeo. E mais importante, deixa o seu like e se inscreva no canal, mano. Pra trazer mais vídeos como esse aí, porque, olha, tá muito bom esse vídeo aqui, hein? Então, ó, quando tiver comendo um açaizinho gostosinho lá, lembra aqui do... Esqueci o nome desse cara aqui. Eu vou dizer chamar ele de João. Lembra do João, que o João caiu da árvore várias vezes. O filho dele tá se fudendo lá pra vocês comer açaí lá, né? Tu e a tua namorada comer aquele açaí gostoso. Eu não gosto de açaí, né? Desculpa aí. Mas no dia que você estiver comendo açaí, lembra aí desse vídeo aqui que os caras se fodem, estão na extrema pobreza. E você pagando 10 pila um potinho de açaí aí. Vai tomar no teu cu também. Diz-se pobre, mas se torna rico, né? De espírito. Com certeza. This isn't snow. Certeza. It's limestone. Propagando um caralho. And Propagando miners risk their caralho. lives to carve it out of the white quarries of Egypt. The valuable rock is at the center of a huge industry. And it's used to make everything from cement and glass to plastic and tiles. It's even what the Great Pyramids were made out of. But digging up and cutting these precious blocks is really dangerous. For these guys, each day starts in Minya City at dawn. And this is where the danger begins. These trucks aren't meant for passengers. Workers have gotten injured from falls along the winding journey. The trip to the mountain takes about 40 minutes. Then it's time to get suited up. Since these miners are freelancers, they have to buy their own protective gear. Often, homemade cloth masks, gloves, and sunglasses are all miners have to shield them. They grab their tools and descend. First, miners have to set up these two rails. Two separate machines roll along the tracks. They slice the stone into perfect cuboids beneath. دي في الصلة في الأول دي بتشتغل 20 مرة 40 ومرة 20. الحشاشة بقى بتحش البلوكة من تحت وبتربعها. The machines move quickly. They're really heavy and they're loud. بالنسبة للصوت واخد بالك زي ما نكون احنا اتعودنا عليه خلاص. يعني بقى لك 25 سنة في شغلانة 20 سنة 15 سنة فأنت تأقلمت على الصوت. Workers shout at each other to warn the machines are nearby. Because the real hazard is those saws. A quick step is all that separates miners from razor-sharp blades. الموس وهو شغال لو خبط حد وهو بيلف هيموت على طول. Miners are responsible for fixing the machines when they break and sharpening the blades by hand. That's also risky work. The cutting machines used to have coverings. Além dos caras trabalhar, os caras são manutenção. Quebrou, eles mesmos têm que arrumar. Não tem empresa nem nada. Eles... O foda é que, tipo assim, os caras fazem o serviço todo, se fodem, se matam, morrem, vivem menos por causa da exposição. E quem ganha são as indústrias, né, meu? Quando é que vai mudar essas porra aí? É But they fell off years ago. Now the blades are exposed. لو غطيناه مش هنشوف. طب احنا نشوف هنعرف ازاي المقاس اللي احنا عايزينه هنعرف ازاي الشغل اللي احنا عايزينه. As the machines cut stone, they kick up rocks in a haunting white cloud of limestone powder. If there's no wind, miners disappear in it. Aí os caras quase sumindo, mano. Não dá pra enxergar nada, It's easy to inhale the fine dust. And if they breathe it long enough, it can cause a lung condition called silicosis. صار التهابات على صدري جتني حساسية. Widely reported, but there aren't any official numbers. At one point, the life expectancy here was just 45 years old. Expectativa de vida, mano. 45 anos. Foda, foda. Foda, foda. These blocks have already been purchased.
So miners throw them straight into the truck. And they have perfect aim. If they're lucky, they might get a $3 stipend for food and tea on top of their $6 daily wage. بعد موت اديك ناظر caras ainda اديك trabalham معنا feliz, né, الصبح mano? وتعبان اديك شوف يا دوبك استر البيت بس مش دايما اديك شايف. Pãozinho ali, ó, presuntinho, queijo. Os caras ainda trabalham feliz, né? Mas tem os negros aí que trabalham aí. Mau humor todo dia é foda pra caralho. Os caras se matando aí. These men are climbing slippery limestone cliffs, risking falls of up to 100 feet. Wala talagang buhay na matitira sa pagbagsak, puro bato. They're looking for Mano, sem equipamento, sem nada. Nada, não tem equipamento. É legado Spider-Man o bagulho. Só. Ô meu, é tipo como se você jogando Uncharted. Tu fica escalando, pulando, fora da realidade o bagulho, né? Ó, agora eu acho que eu até vou mudar de ideia. Porque tu inalando os bagulhos lá, tu vive 45 anos. Se tu cair aqui, se espatifou no chão, morreu, já era, não tem volta, tá ligado? Não tem volta. Então, tipo assim, já tô mudando de ideia. E depois eu vou falar meu top 5 aí, eu vou mudar. Eu acho que esse aí já tá ficando a de rare ideia. nest made of bird saliva that's found inside caves across Southeast Asia. In the Philippines, the harvesters are known as buchadors. Nas Filipinas, Isa akong busyador ng pangalan at Nabat Island. For centuries, Alvin Villarendo's family have put their lives on the line to gather swiftlet nests. Just 2 pounds is worth $2,900, and it's used to make a soup that local. Puta que pariu, mano, não prestei atenção porque eu tava falando que é o que? Cocô de passarinho? É um bagulho do passarinho ali, né? Eu não sei o que é essa porra aí agora. Agora. Believe is good for your health. O que é? Vamos ver agora o que é. Alvin and his crew gather at Bangalan Point on Mighty Island. And they're heading to Nabat Island. It's one of the 7,000 islands that make up the Philippines, and it can only be reached by boat. Tem as pessoas que é privilegiada, mas ao mesmo tempo, né? Mas olha só onde eles têm que subir, cara. They get off the boat and walk barefoot across the slippery and sharp rocks. They make the ladder as they're climbing up. They tighten the bamboo with rope. Then they attach a piece of wood called kalitang to the ladder. Yung pinakamahirap gawin talaga dyan, yung pag-akyat. Siyempre, hindi mo pa alam kung maganda yung pagkasabit ng kalitang. Mano, que doideira, cara. Sinabit. Tapos, hindi sure kung anong pagkalagay nun doon. Kaya medyo sa pag-akyat mo, medyo alanganin ka pa, baka biglang matanggal. The stakes are high. Tingin namin sa mga tao sa baba na mga kasama namin. Mano, eu já tinha caído, já me esborrachado. Sabi ko, kunting pagkakamali lang talaga. Pag nalaglag, puro bato yung ia morrer. Vê só de peixe, só de peixe. Pag hindi nasa kondisyon yung katawan, wag natin piliting umakyat kasi siyempre buhay natin yung nakataya dyan. Mano, tá doido, mano. But advanced buchadors like him sometimes use little to no support. Pra caçar negócio de passarinho lá, mano. This is the most dangerous way to climb. In the regional language, it's known as kagang lang, or like a crab. Isso aqui é um caranguejinho aqui, ó. Eu quero saber qual é aquele. Eu não prestei atenção que eles falaram. Pag hinawa ka mo, bigla na lang bumabagsak. Alvin has had some close calls, and he dislocated his shoulder once. Pag-akyat ko sa butas, medyo maliit yung butas. Nung daan-daan akong bumaba sa kawayan, isang kamay na lang inawak ko sa kawayan. Yun na, uminto na talaga ako sa pag-akyat sa mga matataas. Nabat Island is completely remote. If there's an emergency, there's no way to quickly get help. Dami na rin na disgrasya na sa pag-akyat. Bayaw ko na isa na nalaglag, patay din. Caixão fechado, bagulho.
Caiu, já era. Esborrachou, já era. Vamos ver o que ele vai pegar lá. É um negócio do passarinho After lá, né, spotting the meu? nests, Alvin Os uses a ninhos. spray bottle filled with water to loosen them. They are then gently peeled away from the cave walls. Yung ibon nun, sa pag 8 piraso yung pugad, ibig sabihin yung ibon niya ay 16. Kasi partner lagi yan, isang pugad raw ang ibon kagad yan. Partner kagad yan yung isang pugad. Siguro naman mayroon katulad din ng tao pag may forever. After harvesting, the bouchadors clean them to remove any feathers or branches. Then they divide them by their hardness and color. Tá brincando, mano. Esse bagulho é muito louco, né? Vale dinheiro, né? The local city hall buys the nests from the bouchadors at a regulated price and sells them to private customers around the world. They are the main ingredient in bird's nest soup, a delicacy in China and around the world. Sopa A bowl do can ninho de cost as passarinho, much as mano. $100. Sa tingin ko yung kumakain lang ng soup ng balin sa sayaw, yung mga mayayaman lang talaga. Yung mga katulad natin, parang wala na lang. In recent years, demand for the nests and bird's nest soup has gone up. Alvin is finally home after 2 days of hunting for nests. The season is... Mano, 2 dias caçando essa droga desses ninhos de passarinho, mano. Eu pensei que ali a gravação foi tipo algumas horas e eu voltava pra casa. Mas imagina ter que achar escondidinho os ninhos ali, ainda ter que tirar, fazer carinho. Não, eu não queria pra mim isso aí. Isso é louco, mano. Is almost over. Kailangan ko ng pagiging isang busyador. Yun na lang kasi hindi naman ako nakapag-aral, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos unang-una ayaw ko magtrabaho ng malayo sa pamilya ko kasi mas kumikita na rin ako dito sa pagiging busyador. Trouxe uma sacolinha. Vamos ver o próximo. You just watched excerpts from some of our big business and risky business stories. Click here to watch the rest of these videos. Dá um apoio, vai lá no canal do Insider, é um canal americano lá, bem legal. Tem uns vídeos. Achei interessante. Não sei se foi 5, dizia 5, né? Não sei se foi 5 serviços. Acho que tenha sido, não lembro. Mas deixa aí nos comentários qual desses serviços aí. Se tivesse que escolher 5, um tu teria que trabalhar. Escolhe aí. Qual deles tu faria? Cara, pra mim, o mais perigoso, com certeza, é escalar. Eu tenho medo de altura. Depois de uma certa altura eu já tô borrado, cagado. Mas pra mim, esse aí é o primeiro. O do vulcão é o segundo, mais perigoso. Depois, o terceiro eu não lembro o que é lá. Eu não lembro mais o que era o terceiro. Tá, tem o do sal lá, o terceiro do sal. E depois tem lá. E depois tem o dos caras fazendo tijolo lá, os bagulho. Eu acho que era 4. Mas agora eu não lembro qual era o quinto agora. Pode ser que eu tenha deixado passar. Mas eu acho que pra mim o mais perigoso mesmo é a escalada mesmo. Eu ia viver só de peixe e já era. Ficar só caçando peixinho ali. Mas no vídeo tá dizendo aqui que são 5, cara. Não entendi. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou até voltar lá pro começo. Ah, tá. Tem o do açaí também. O do açaí, tá. Do açaí fecha 5. Do açaí fecha 5. O do açaí é BR, então. BR é zoeira, fica subindo em árvore, tá feliz, foda-se, né? Não conta. Subir em árvore. Eu subi em árvore quando era criança também, então. Gajão bolão, coisa. Não, essa porcaria. Agora, ficar lá em cima, lá no. Coisa lá, é foda. Ficar lá na escalada. O mais fudido pra mim é. The sulfur industry is O do enxofre também é bem fudido. Tá aqui, ó. Não tem, mano.
O da altura e esse aqui são foda. Olha ali. Masuk dalam tubuh. Não. Da altura e do enxofre. E depois vem o do deserto lá. Aí, vou deixar esses assim. Mas deixa aí nos comentários quais que vocês acharam mais fedido. Um só você tem que escolher. Qual tu trabalharia? Qual deles você trabalharia? Aí sim. Vou ficando por aqui então. Muito obrigado pela sua presença. Pretendo trazer mais vídeos assim, fazendo react. Vamos ver como é que se sai. Tô reformulando aí alguns vídeos, como é que vai ficar o canal. Mas eu espero realmente que você tenha gostado. Se possível, se inscreva no canal. Deixa o like, se inscreva aí, né? Deixa o comentário para ajudar o engajamento aí, a poder o canal ser mais divulgado. É isso aí. Até o próximo vídeo aqui do sistema. Falou!